Olá pessoal, tudo bem com vocês? De verdade espero que vocês estejam muito bem. Hoje no nosso encontro filosófico vamos falar sobre uma estrela, um astro, que nasceu aí por volta do ano de 384 e morreu no ano de 322. Quem será que eu estou falando? Isso mesmo, Aristóteles. Pessoal, faltam só mais duas aulas para acabarmos, no caso mais uma, né? Que é essa daqui, mais uma. Para acabarmos então com essa saga sobre virtude e vício, tá? Mas é muito importante que eu falo isso porque devido aos ensinamentos que ele deixou para o próprio filho. Então Aristóteles ele foi aí um grande pensador, né? Aos 17 anos ele recebeu aí uma proposta para poder estudar aí junto com Platão, discípulo de Aristóteles, de Sócrates, perdão, e foi tutor de Alexandre o Grande. Então, ou seja, foi uma pessoa que teve uma influência muito forte no âmbito filosófico. Lá por volta da sociedade medieval tem uma corrente também que é, como que é o nome dele? Tem Santo Agostinho e Tales não. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele pega os ideais de Aristóteles e Santo Agostinho ele pega os ideais de Platão e destrincham aí uma nova corrente. Bom, nós vamos falar que para, no caso, esse empirista, né, que se diz empirista Aristóteles, para ele nós temos que ter um certo equilíbrio, porque tudo conforme nós deixamos ser manipulados ou então deixamos ser vencidos pelas nossas emoções, nós estamos fadados ao fracasso. Então ele deixou para o seu filho, né, aí um quadro que eu vou colocar para vocês lá no nosso corpo de texto, chamado Ética a Nicômaco, que na verdade é o seu filho. Então ele deixa um quadro estabelecendo aí alguns pilares entre as virtudes morais e também suas consequências no campo, né, social. Então, pessoal, é muito importante que nós venhamos a pensar sobre que todas as vezes que nós vamos para o lado do desejo, ou pelo lado da cólera, ou então por um lado que, digamos assim, não costumamos ir muito, estamos fadados a o fracasso, segundo Aristóteles, correto? Eu trouxe até uma frase para vocês dele que diz o seguinte, que todas as ações humanas têm uma ou mais dessas sete causas, ou seja, tudo o nosso comportamento todo está aí dentro dessas sete causas: o acaso, natureza, compulsão, hábito, razão, paixão e desejo. Então, ou seja, tudo que nós vamos fazer aí está voltado à compulsividade, à paixão, desejo, é, o acaso, natureza. Essa questão do acaso, pessoal, nós temos que tomar um pouco de cuidado porque para Aristóteles ele não acreditava que as coisas elas aconteciam simplesmente por acontecer. Ah, de repente, já viu aquela frase que alguns digitais influencers eles utilizam, né? Ah, vou jogar para o universo, vai que alguém me escuta e realiza. Para Aristóteles, não. Inclusive, esse quadro de virtudes, né, esse quadro de ética para o seu filho, ele deixa porque ele acreditava que nada cai, nós não vamos cair do céu, né? Nada, por exemplo, se você tem um sonho que de repente é ter um bem ou então ter um status social, se você quer, né, se você tem um sonho, você quer muito ter algo na sua vida, você não vai, nada vai cair do céu para você com tanta facilidade, né? No caso, você tem que trabalhar para isso acontecer. De que forma? Você pode trabalhar os seus sentimentos, as suas ações, assim alcançando esse propósito de felicidade, porque nós vamos falar um pouco de felicidade mais à frente. Muitas pessoas pensam que felicidade é um estado eterno. E muitas pessoas se enganam por conta disso. Por quê? Todas as vezes que falamos sobre felicidade, as pessoas simplesmente pensam o seguinte: ah, eu vou crescer, no caso eu vou estudar, vou trabalhar, vou arrumar uma faculdade, vou comprar um carro, vou ter uma casa, eu vou casar ou não, e de repente, quando eu tiver com estabilidade econômica, eu vou ser uma pessoa feliz, porque eu vou querer comprar o que eu quiser, e eu vou poder comprar, vou ter esse poder, né? Vou poder ir aonde eu quiser, frequentar bons lugares, enfim, tal. Só que nós sabemos que não funciona muito bem assim. Que do mesmo jeito que você fica alegre hoje com uma notícia e fica triste amanhã devido a outra notícia, isso também pode abalar no sentido da felicidade. Então hoje você está feliz, você está alegre, você está contente. Contudo, essa alegria, essa felicidade, ela também vai passar. Só que o problema é que nós interpretamos a felicidade como viveram felizes para sempre. Nós acreditamos demais nisso. Só que para Aristóteles,
a felicidade ela está pautada em trabalharmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas virtudes, e com isso nós vamos alcançando esse patamar aí de felicidade, correto? Conforme agirmos de acordo com o que acreditamos, podendo controlar a nós mesmos. É basicamente isso que ele acredita. E então esse processo de ética, de virtude e tal, é alcançar esse sentimento de plenitude, esse sentimento de missão cumprida, né? Eu fiz, eu consegui, tipo, e realmente não tem preço que pague alcançar isso, é que você me entendeu até agora. Mas não se preocupe, se você não entendeu, nós temos ainda mais uma aula, temos aula ao vivo, ainda tranquilo. Nós vamos inclusive discutir sobre isso na próxima aula. Então, o quadro você já viu lá, nós já falamos sobre a questão de virtude, falamos sobre a questão de vício, é, sobre a questão de valores, respeito, amizade, afetividade e honestidade. Bom, muitas pessoas pensam o seguinte, é que você ser uma pessoa virtuosa, você está fazendo um favor, sendo que na verdade é obrigação de todo mundo ser honesto, é obrigação de todo mundo ser respeitoso, né? A pessoa só porque ela é honesta e respeitosa, não, peraí, né? É a nossa obrigação enquanto indivíduo, né? Se caso nós pegarmos ali os ideais de Immanuel Kant, nós vamos saber que, peraí, você não tem que ganhar nenhuma medalha, você não tem que ganhar nada, segundo Immanuel Kant, tá? Um filósofo moderno. Nós fomos agora lá na modernidade para entender aqui um pouco. Antes foi até estranho, né? Você vai no futuro para entender o passado. Tá, enfim. Então, o Immanuel Kant, filósofo moderno aí, ele diz o seguinte, que nós não podemos, como eu posso falar para vocês? No caso, deixar levar pela situação. E eu tenho que fazer o correto se eu sei que eu tenho que pegar, de repente, este calendário aqui e colocar ele ali. Eu vou colocar porque é certo. E não porque simplesmente tem alguém me vigiando, ou então simplesmente porque eu vou ganhar uma medalha por isso. É minha obrigação enquanto ser. Já que eu vivo em uma sociedade, eu tenho obrigações, eu tenho direitos, eu tenho deveres, e nada mais justo do que fazer tudo isso acontecer de uma forma espontânea, uma forma natural e uma forma digna. Tranquilo? Correto? É basicamente isso. Então, é isso que eu vim falar pra vocês, pessoal, tá? Na última aula nós falamos sobre a questão da coragem, que a estupidez, né, movida pela coragem, nós temos aí, no caso, é, a estupidez movida pela coragem, nós temos aí o descontrole, entendeu? Porque nem sempre você vai ser corajoso, ser, né, no caso, o valentão, ou como diz o pessoal, o peito de ferro, você vai conseguir vencer tudo na valentia, né? E às vezes o sentido de fraqueza, o sentido do medo, ele pode muito bem, você tem que dar 2 passos para trás para poder ir à frente, né? Recue 2 passos para poder ir 5 mais à frente, né? Então é basicamente isso que eu vim falar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Foi uma discussão muito legal, foi uma discussão muito gostosa sobre essas questões, porque durante a nossa vida nós não pensamos muito sobre isso, né? E aqui nós estamos com esse campo, com esse cenário para poder discutir tudo isso, tá? Gostaria de falar para vocês que hoje nós não teremos o podcast, tá bom? E nem as atividades, porque o nosso próximo encontro síncrono, ao vivo, nós vamos aí falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos nessa aula, beleza? Então faça seus resumos, aproveite para você fazer as atividades que estão em débito, tá? Para você chegar aí no quarto bimestre mais tranquilo, finalizando esse terceiro bimestre aí. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, nos chame. Um abraço. Eu te vejo aqui na próxima aula. Tchau, tchau.